Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber aqui o nosso primeiro convidado de hoje e o tema é política. Deixa eu dar aqui antes esse recado para você que quer cuidar melhor da sua aparência, do seu sorriso, da sua saúde bucal. Olha, você pode procurar a Clínica Odontológica Sorriso Saúde, que oferece vários tratamentos, clareamento, restauração, canal, ortodontia, implantes. E a Sorriso Saúde conta com profissionais altamente capacitados, especialistas em todas as áreas da odontologia. Tem equipamentos modernos, material de qualidade e você vai ter toda a assistência que merece para cuidar da sua saúde bucal da melhor forma possível. Marque a sua avaliação sem nenhum custo e você vai sentir segurança, confiabilidade para fazer o seu tratamento odontológico na Sorriso Saúde. Fica ali na final da Avenida Ceará, próximo à Quarta Ponte. Telefone 3224-1700. Clínica Odontológica Sorriso Saúde, proporcionando o sorriso perfeito. Chamar para cá o meu convidado desse bloco, o deputado federal Raimundo Angelim, Partido dos Trabalhadores. Boa noite, deputado. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Por favor. O deputado Raimundo Angelim é o coordenador da bancada federal do Acre, lá em Brasília, e participou hoje de uma reunião que envolveu prefeitos de 21 municípios do Acre. O convite foi feito para todos, mas teve um que não compareceu. Reuniu também a AMAC, a Associação de Municípios do Acre, para tratar da questão da reconstrução das cidades atingidas pela enchente, tratar de outros temas também. Como é que foi essa reunião, deputado? Foi uma reunião muito produtiva. Tem os três senadores, senador Petecão, Gladys Jorge Viana, os deputados César Messias, Alan Rick e eu como coordenador da bancada. Os outros não puderam vir, mas pediram as suas desculpas. E foi um assunto discutindo, cada prefeito das cidades atingidas pelas enchentes fizeram uma exposição da situação caótica, do caos que se estabeleceu nessa cidade do ponto de vista da infraestrutura que foi totalmente destruída, do problema de casas que foram destruídas em função dos deslizamentos e das enchentes. E depois apresentaram os projetos e a bancada se comprometeu de chegarmos em Brasília na segunda-feira, nós marcarmos a audiência na Casa Civil da Presidência da República, no Ministério da Integração, no Ministério das Cidades, e nós iremos os 22 prefeitos e os 11 parlamentares numa reunião suprapartidária para nós fazermos pressões, reivindicação de que seja liberado recursos para que se possa começar uma reconstrução dessa cidade, principalmente a sua infraestrutura. Aquelas promessas que a Presidência da República fez em relação ao socorro a essas cidades, já foram cumpridas? As verbas prometidas já foram liberadas? Nesse primeiro momento, sim, porque o governo federal liberou em torno de 20 milhões para os 9 municípios do Acre, 16 milhões em recursos para aquelas medidas emergenciais de fornecimento de alimentação, de infraestrutura para o momento da emergência das enchentes, e uma segunda fase que não foi liberada nenhum recurso ainda, até porque só Rio Branco apresentou os projetos, nas outros municípios ainda não, que é a fase da reposição, vamos dizer assim, da infraestrutura. Recuperação das escolas que foram atingidas, dos centros de saúde e das próprias estradas, tapa-buraco, que foram totalmente danificados. Essa fase ainda não foi liberado nenhum recurso, mas o primeiro momento, e é bom que se diga, num trabalho do governo do estado, dos municípios e da bancada federal, pela primeira vez na história, num processo de enchente, foi liberado um volume tão grande de recursos que foi em torno de 20 milhões. Agora, a segunda fase, que para mim é a mais importante até, essa ainda não foi nem liberada, porque agora que nós iremos levar os projetos junto com os prefeitos. Deputado, o senhor foi prefeito de Rio Branco, foi presidente da Associação dos Municípios e conhece como ninguém a realidade das prefeituras, do ponto de vista administrativo. Tem muitas prefeituras do Acre que estão em situação de calamidade financeira. E elas contam com o apoio da bancada, seja por emendas, liberação de convênios. E como é que o senhor vê? Porque o senhor levantou essa bandeira do municipalismo na Câmara. Essa reunião tratou desses temas também? Hoje eu comentei lá que há um preconceito no Brasil em relação ao municipalismo. Ainda agora, recente, eu fui dar uma entrevista na TV Câmara e eu quis falar sobre o municipalismo. Disseram, mas prefeito, o povo entende? Entende. Entende porque é no município que moram as pessoas. Então você tem razão. Agora, o que eu acho é que os prefeitos, cada um tem que fazer o seu dever de casa, que é tentar reduzir os custos, tentar reduzir as despesas, tentar aumentar a receita, ser criativo, trabalhar com planejamento, porque o momento no Brasil é de crise. Crise econômica, financeira,
crise que está estabelecida em todo o país. Inclusive, não é uma particularidade dos municípios do Acre. A maioria dos municípios brasileiros, 70% dos 5.570 municípios brasileiros, dependem essencialmente do Fundo de Participação dos municípios. Na hora que caem as receitas do Fundo Municipal, há problemas até de pagamento de folhas. Tem municípios no Brasil que sequer têm recursos para pagar o 13º no final do ano. Então essa é uma situação de caos que está no país, nos pequenos municípios. Agora, no Acre, nós temos que estar preocupados com os municípios do Acre, é o meu caso. E aqui nós precisamos estar, primeiro, adimplentes. Segundo, nós temos que fazer o dever de casa. Uma responsabilidade muito grande. Ser prefeito hoje não é fácil. São muitos órgãos de controle e poucos para ajudar. E também os prefeitos têm que começar a cortar a gordura, se é que tem que fazer um movimento para que ver se aumenta um pouco os recursos próprios, porque depender só de transferências constitucionais, você faz pouca coisa. Pois é, conselho de quem foi prefeito 2 vezes em Rio Branco. Deputado, o senhor tem um outro assunto que é o debate do Plano Nacional de Educação. O senhor também está levantando esse debate aqui no Estado, ficou responsável por trazer esse debate. E esse assunto vem ser discutido no momento em que a educação brasileira está numa fase difícil, especialmente a educação superior. Por exemplo, agora, o ministro da Educação declarou que não tem mais dinheiro para o financiamento estudantil. Milhares e milhares de estudantes brasileiros não vão mais poder cursar uma faculdade. Como é que o senhor vê esse assunto? E especialmente o senhor que é do Partido dos Trabalhadores, do Partido do Governo, o lema do Brasil é pátria educadora. Pátria educadora, mas diante desse quadro, como que a bancada do PT, o senhor, vai trabalhar esse tema? Nós passamos 11 anos tramitando no Congresso Nacional o Plano Nacional, o Plano Decenal de Educação, que chama-se o PNE, Plano Nacional de Educação. Foi aprovado e agora todos os municípios do Brasil e os estados têm até o dia 24 de junho, ou é julho, não estou bem preciso, mas agora junho ou julho, para elaborarem os seus planos municipais, seus planos estaduais de educação. Esse plano ele tem 20 metas que tem que se alcançar até 2024, que são os próximos de 2014 a 2024, são 10 anos. E este plano está muito bem elaborado, quem está coordenando a implantação dele no Brasil é o secretário nacional de articulação com os estados e municípios, o professor Binho Marcos, do Acre, e nós temos um ministro extremamente, eu acho que a presidenta Dilma não tinha escolha melhor para o ministro da Educação, que é um filósofo, um intelectual, um pensador, como o Renato Giannini. O que ocorre é o seguinte, é que nós tivemos agora todos os contratos que eram anteriores do FIES, que é mais de 1.900.000, foram aditados, foram reeditados. Os antigos agora, os novos não em vão torno mais. de 300 mil, um pouco mais de 300 mil foram contratados e acabou o prazo. O ministro não prorrogou o prazo porque, segundo as palavras do ministro, não há recursos mais para expandir esta ampliação das ofertas, né? O que ocorre é que muitas universidades brasileiras, particulares, obviamente, estavam ampliando, majorando as mensalidades acima de 6,4%, que foi a inflação do ano. E isso o Ministério não aceitou. Mas e o Ministério também cortar? E o não Ministério seria só um ajuste? E o Ministério também fez uma coisa. Ele exigiu que cada aluno tivesse um mínimo de 450 pontos no Enem para poder adentrar dentro do programa. Porque estava aberto para qualquer pessoa entrar, mesmo que tivesse 100, 150 pontos. Porque o que a sociedade faz? A associação de que o problema da corrupção, a má gestão, está se refletindo tanto na economia como na educação, com esse corte de gastos. Que não é só na educação, porque se a gente for ver, por exemplo, essa semana a Câmara votou a medida provisória que retira direitos trabalhistas, seguro-desemprego, né, abono salarial. Vai ficar mais difícil para o trabalhador conseguir. Como é que o senhor explica isso para a sociedade? Eu explico da seguinte forma. Eu acho que em qualquer economia do mundo tem que ter limites do ponto de vista das despesas. No Brasil, se gasta muito mal. O Brasil precisa ter qualidade nos gastos. E a questão da educação, nunca se investiu tanto na educação. Você tem uma ideia, não existia, foi preciso a partir do governo Lula que foi criado o ProUni, que foi criado o FIES, que foi criado as cotas, que filho de pobre pode ser doutor, que o negro pode ter acesso à universidade. Antigamente, quem adentrava na universidade pública era o filho de rico que estudava em escolas particulares do ensino básico. Hoje, a maioria dos alunos brasileiros hoje, ou 50%, são oriundos de famílias de baixa renda. Isso é uma realidade que se tem que colocar. E ontem teve uma apresentação na audiência da Comissão de Educação, que eu sou membro titular, do Secretário Nacional de Ensino Superior, e ele colocou lá os indicadores.
Nos últimos 10 anos, de 2003 a 2013, essa década, todos os indicadores 50% aumentaram 50% de toda a história da educação brasileira, educação superior que eu estou falando, educação superior, sim. Tanto em número de matrículas, em número de doutores, 95% hoje de todos os professores das universidades públicas brasileiras são doutores ou mestres, então em número de alunos que estão com o seu financiamento da sua matrícula estudando em escolas particulares. Então nunca se fez tanto pela educação. Agora hoje, o problema da economia, há uma crise estabelecida econômica, então o Brasil tem que começar a fazer uns ajustes. E ontem, inclusive, eu ontem pedi a palavra... Esse fiscal que passa pela educação, exatamente. Pela educação e pela economia como um todo. E aí, o senhor votou a favor da questão da alteração dos benefícios sociais dos trabalhadores. E ontem eu coloquei, inclusive, na audiência pública com o secretário nacional de Educação Superior, o doutor Gesualdo, dizendo o seguinte: nós, deputados, integrantes da Comissão de Educação, nós vamos fazer uma peregrinação no Ministério do Planejamento e Orçamento, na Casa Civil Presidente da República, para que não haja contingenciamento nos recursos da educação. Mas no caso dos benefícios sociais para os trabalhadores... Não houve corte de garantias trabalhistas. O que acontece é o seguinte: existe muita hipocrisia na política. No meu caso, eu tenho um lado. E todas as medidas até hoje que votaram em favor dos trabalhadores, eu votei a favor. Esta é o seguinte: o que acontece? Quando, em 2004, quem disse isso ontem foi inclusive aquela articulista Mira Leitão, que não é muito a favor do Estado, mas é a realidade. Eu sou professor de economia, eu fui analisar não a questão política partidária, mas a questão econômica. A situação do país é o seguinte: o seguro-desemprego, em 2004, no início do governo Lula, é que o desemprego estava altíssimo, foi isso o governo dele, se gastou 9 bilhões e 200 milhões de reais em seguro-desemprego. Em 2014, que o Brasil estava praticamente no pleno emprego, se gastou 50 bilhões no seguro-desemprego. Ou seja, esse reajuste foi necessário para acabar com a rotatividade. A pessoa trabalhava um mês, pediu o seguro-desemprego, passava 4 meses ganhando sem trabalhar. Não era um mês. É o seguro. Não, a lei anterior, um mês de trabalho, carteira assinada, você podia pedir o seguro-desemprego, passar 4 ganhando seguro-desemprego. A alta rotatividade. Que antes desse um mês trabalhado, tivesse outros meses trabalhados para... Mas aí a rotatividade cria isso. Você passa os 4 meses de seguro-desemprego, volta a trabalhar. Então, a rotatividade que fez isso. Inclusive, os 50 bilhões de reais que foi gasto em 2014 seguro-desemprego, no Brasil, numa situação nunca vista em termos de geração de emprego, é mais do que se o governo investe por ano no Bolsa Família. Então, só tinha para o governo federal garantir a continuidade e a ampliação dos benefícios sociais, como mais médico, Bolsa Família, FIES e tudo mais, ele tem que tirar de algum lugar. Mas, e tem que tirar desses abusos do Bolsa que aconteceu. Família.